Se eu te perguntar qual foi a cena mais icônica do Capitão América, você provavelmente vai pensar naquele momento do Vingadores Ultimato. Steve Rogers lá no chão, sem forças, o Thanos vindo pra cima dele e do nada ele chama o Mjolnir pra mão dele. Martelo que só quem é digno consegue erguer. Arrepia, né? A gente grita, bate palma, sente aquele frio na espinha. Só que essa não é a cena mais icônica do personagem. Essa é a consequência. A prova final de uma coisa que já tinha sido decidida anos antes. Quando ele nem usava o escudo. Quando ele nem era o Capitão América ainda. Quando ele era só um garoto doente do Brooklyn que ninguém apostava um centavo sequer. Eu vou te mostrar o momento de verdade. E se você prestar atenção até o fim, vai entender por que aquele martelo nunca foi sobre força. Volta comigo para o primeiro filme. O acampamento militar, 1943, um bando de recrutas enormes, fortes, prontos para a guerra de verdade. E no meio deles, o Steve Rogers, que ganhou a candidatura praticamente por pena, né, de tanta insistência. Magrelo, com bronquite, asma, um histórico médico que enche 3 páginas de papel. O garoto que apanha de valentão desde criança e nunca aprendeu a desistir de brigar. Segunda, ele apanha. Terça, ele apanha de novo. E na quarta, ele tá lá, encarando o mesmo valentão. Porque para ele existe só uma coisa pior do que apanhar. Ficar quieto, vendo alguém maior bater em alguém que não pode se defender. No acampamento, o sargento reúne o grupo, joga uma granada no meio do pátio e grita para todo mundo correr. E todo mundo corre. Homem grande, forte, treinado, todo mundo corre, menos um. O Steve se joga na frente da granada sozinho. Cobre ela com o próprio corpo para proteger os outros, achando genuinamente que ia morrer ali, num campo de treinamento qualquer, antes mesmo de chegar perto de uma guerra de verdade. A granada era falsa, um teste, mas a decisão dele não era. Ninguém obrigou o Steve a fazer aquilo. Ninguém ia culpar ele se ele tivesse corrido igual todo mundo. Ele fez porque não conseguia agir diferente. Porque para ele só existe um jeito certo de lidar com o perigo: se colocar entre o perigo e quem não pode se defender. Doa quem doer, custe o que custar. Mas, rapidinho, se você gosta desse tipo de análise, se inscreve aqui no canal, eu tô começando ainda e vai me ajudar bastante. Já reparou que essa não é a primeira vez que ele faz isso na história? Antes do exército, quem tira ele da rua sempre que ele apanha demais é o melhor amigo. O Buck que puxa ele pra dentro do beco, limpa o sangue do nariz dele, pergunta por que ele não aprende a fugir de uma briga perdida. E o Steve responde sempre a mesma coisa. Com palavra diferente, mas no mesmo sentido. Enquanto tiver gente sendo maltratada por gente maior, ele não vai virar as costas. Nem que perca todas as vezes. O Buck ri, balança a cabeça, mas no fundo é exatamente por isso que ele segue do lado dele. É esse mesmo garoto teimoso que, meses depois, se joga em cima de uma granada achando que era real. E aqui mora o pulo do gato dessa história inteira. O soro do super soldado não criou esse instinto. Ele só deu músculo para uma coisa que já existia. Repara que o próprio filme escancara isso. O médico responsável pelo experimento tem um exército inteiro de voluntário perfeito para escolher. Alto, forte, o tipo de corpo que qualquer general sonharia em ter. E escolhe justamente o fraquinho. Por quê? Porque poder sem caráter é perigoso. Um homem forte que aprende a ser cruel vira uma arma contra o próprio povo. O homem fraco que nunca deixou de ser bom, quando ganha força, continua sendo bom. Só que agora, com capacidade de proteger. Caráter, o Steve já tinha de sobra. Faltava só o corpo para fazer o que o coração mandava. A partir dali, a vida dele vira uma sequência de decisões pela mesma bandeira. Fazer o certo, não o fácil. Guerra Mundial. Ele podia ter ficado só na fachada.
Usar a fama de Capitão América para vender bônus de guerra, sorrindo para a câmera, dançando em palco, sem nunca chegar perto de uma trincheira de verdade. Um símbolo, não um soldado. Mas o Steve não aceita isso. Ele vai atrás do próprio pelotão, resgata o Buck em um batalhão inteiro dado como perdido e entra em combate real. Porque para ele, usar o símbolo sem viver o símbolo é uma mentira. E mentira é a única coisa que o Capitão América não engole, nem debaixo de ordem direta. Passa o tempo, ele acorda décadas depois, congelado no gelo, num mundo completamente novo. Os amigos morreram. A namorada envelheceu sem ele. O mundo que ele conhecia sumiu enquanto ele dormia. E mesmo assim, o que muda nele? Quase nada. O uniforme muda, a tecnologia ao redor muda, os inimigos ficam mais sofisticados, com terno e crachá em vez de farda. Mas o núcleo continua o mesmo, verdade e justiça, sem meio termo. E o preço, com o tempo, só fica mais alto. Em Soldado Invernal, ele descobre que a própria organização para a qual ele trabalha está podre por dentro. Infiltrada, corrompida, décadas de mentira empilhada. E o que o Steve faz quando descobre? Não abafa. Não faz vista grossa, achando que é assim que as coisas funcionam lá em cima. Ele expõe tudo, publicamente, na cara, todo mundo, sabendo que isso derruba a estrutura inteira que ele ajudou a defender, ou até mesmo construir. Porque, para ele, um sistema errado não vira certo só porque é conveniente manter as aparências. Lá em Guerra Civil, o governo pede para ele assinar um acordo, aceitar supervisão, abrir mão de decidir sozinho quando agir, e o argumento dele não é o orgulho, é bem mais simples que isso. Se ele entrega a própria consciência para outra pessoa apertar o gatilho no lugar dele, ele deixa de ser confiável. Prefere ficar sozinho, perder amigo, virar fugitivo do próprio governo do que trair aquilo que ele decidiu ainda garoto, largado lá no chão daquele beco do Brooklyn, apanhando de valentão. Repara o padrão. Toda vez que a história empurra o Steve pro caminho mais fácil, ele escolhe o mais difícil. Toda vez que alguém oferece poder em troca de silêncio, ele recusa. A história inteira dele é isso. Um cara comum que decide, ainda cedo, que verdade e justiça valem mais que conforto. E depois passa o resto da vida testando se ele mesmo acredita nisso quando dói de verdade. Agora volta comigo lá pro Mjolnir de novo. Antes de Ultimato, teve uma cena lá em Ultron, você deve saber qual que é a cena que eu tô falando, né? Uma festa, os Vingadores estão lá de boa, bebendo, brincando, tentando levantar o martelo do Thor só pra rir. Um por um tenta, ninguém consegue. Chega a vez do Steve. Ele segura o cabo, puxa e o martelo treme. Só um pouquinho, só ele consegue mexer nele, nem que seja 1 milímetro. E o Thor, que estava rindo até esse momento, fica sério na hora. Aquilo não foi o roteiro por acaso. Foi um aviso jogado ali de propósito, anos antes da cena que todo mundo lembra. Um martelo que só levanta quem é digno. Já tinha reconhecido Steve Rogers. Não a versão dele com o escudo de Vibranium. Não a versão condecorada com estátua em museu. O martelo reconheceu o mesmo garoto teimoso de sempre. E aí a pergunta que ninguém faz na hora de gritar aquela emoção em Ultimato é: quando que o Steve Rogers se tornou digno? Não foi na batalha final. Não foi quando ele virou super soldado. Não foi quando ele ganhou o escudo, uniforme e título de herói de guerra. Foi antes de tudo isso. Foi naquele acampamento, magrelo, doente, sem chance nenhuma contra o mundo. Quando ele se jogou na frente daquela granada, achando com toda certeza que ele ia morrer ali. Só pra ninguém mais se machucar. O Mjolnir só confirmou, décadas depois, uma coisa que já era verdade desde o começo. E é por isso que essa história funciona tão bem. Ano após ano, filme após filme, porque não é sobre virar forte para depois fazer o certo, é sobre fazer o certo antes de ter qualquer força para isso. E continuar fazendo,
mesmo depois que a força chega e fica fácil demais escolher o caminho mais cômodo. A granada não tinha nenhum explosivo, era só um teste vazio de treino, mas a decisão dele não. Essa era real, e talvez seja exatamente por isso que a gente continua falando do Capitão América depois de tantos anos. Tantos filmes, inclusive esse trailer que acabou de sair é uma obra-prima. Não é pelo escudo, não é pelo martelo, é porque no fundo a gente queria ter certeza de que, largado lá no chão, sem poder nenhum, sem plateia, sem recompensa, a gente também se jogaria na frente para proteger quem está do nosso lado. Essa é a cena mais icônica do Capitão América. Você só precisa saber onde olhar. A pergunta nunca foi se você aguenta o peso de um martelo mágico. A pergunta é se você se jogaria em cima de uma granada, sozinho, sem plateia, sem escudo, sem certeza nenhuma de sobreviver, só porque é a coisa certa a fazer. O Steve respondeu isso antes de virar herói. Foi exatamente por isso que ele virou um. Até a próxima.